Olá, estudante. Eu sou a professora Karina, professora de Anatomia da Universidade do Estado da Bahia. Nós vamos estudar Introdução à Osteologia. Vamos? No nosso estudo de Introdução à Osteologia, nós vamos, então, compreender que osteologia é o estudo dos ossos. E os ossos no esqueleto adulto, ele pode ser classificado em esqueleto axial, representado aqui de azul, e esqueleto apendicular, representado nesta outra imagem de azul. Esta imagem representa a parte central, eixo, que é composta por 80 ossos, a soma deles, e nesse apendicular é formado por ossos dos membros superiores e dos membros inferiores. A quantidade deles vai somar 126 ossos. Somando 126 com 80, 206 ossos é o que a maioria das literaturas trazem, como no livro do Atlas de Tortora. Porém, esses ossos, eles possuem formas diferentes, tamanhos diferentes, parecem que têm características bem diferentes. Dentro desse ponto de vista, como é que a anatomia faz? A anatomia classifica esses ossos de acordo com essas formas deles. Então, eles podem ser longos, curtos, planos, irregulares, pneumáticos e sesamoides. Nós veremos daqui a pouco. Os longos é quando o comprimento e a largura e a espessura, eles são diferentes, ou seja, o comprimento é maior que a largura, que é a espessura, representado aqui, nesta imagem, por esse osso chamado de tíbia, esse, fíbula, húmero e ossos do tarso, porque o comprimento é maior. Não quer dizer que seja pequeno, o comprimento é maior do que a largura e a espessura. Já o osso curto, ele é todo proporcional, representado aqui por esses ossos do tarso. Os ossos planos, eles já possuem uma espessura um pouco mais fina, representado pelo osso escápula. E os ossos irregulares são aqueles que possuem uma forma, na verdade, nós não temos uma forma definida para eles, então são chamados de irregulares. Os ossos pneumáticos, eles possuem ar. Pneu significa ar, circula um ar dentro deles. Então, aqui é um exemplo de um crânio, aqui está um osso crânio, cortado no meio, um corte sagital, e representa aqui os ossos etimoide e aqui o osso esfenoide com uma secção chamada de transversal. Secção sagital. Os ossos sesamoides são aqueles ossos que crescem dentro de tendões e são para dar suporte ao movimento. Um exemplo, nós temos esses ossos sesamoides aqui, um do lado, outro do outro. Anatomicamente, esses ossos, eles têm um processo, tem saliências, depressões, e na parte interna dele também tem partes. Dentro de uma classificação de um osso longo, a anatomia de um osso, o meio dele é chamado de diáfise, enquanto que as extremidades são chamadas de epífises. E o osso cresce, tanto em comprimento como em espessura, veremos mais tarde, que essa zona é uma zona de crescimento de um osso. A epífise é a sua extremidade e é o local onde ele vai se articular com outro osso. No meio possui uma cavidade, chamada de cavidade medular. Isso é comum em várias espécies. Vamos ver em algumas espécies como é que se comporta esse osso? Eu trouxe aqui um osso de carneiro. Então, aqui é um exemplo de um osso de carneiro, tá? É um osso possivelmente de um carneiro jovem, porque tem aqui a zona de crescimento do osso, aqui é a região da metáfise do osso, a extremidade que são as epífises, e aqui também é epífise, e no meio onde eu estou segurando é a diáfise. Eu falei que isso poderia ser um osso de um carneiro, porque ele facilmente está destacado aqui, depois de um cozimento simples. Se fosse um osso que estivesse mais velho, possivelmente não estaria essa zona tão frágil nessa região aqui. Então, aqui é um exemplo de um osso de carneiro. Então, por dentro, ver como é que ele fica aqui. Deixa eu pegar outro osso, que eu separei para vocês. Então, aqui, ó, tem esse osso de carneiro também. Vejam a parte de dentro, que é a região chamada de a cavidade medular. Então, aqui nós temos o osso que foi seccionado no corte transversal, e aqui dentro nós temos a cavidade medular de um osso de carneiro. Tem outro osso de outra espécie, para vocês verem aqui, que é esse, que é um osso de um boi. Tá? Já maior, observem que ele é mais robusto, mas ele possui também, ó, a cavidade medular. Então, comparando a cavidade medular dos dois animais, trouxe porque é mais fácil de representar do que do humano, já que nós não estamos no laboratório de anatomia, então dá para a gente perceber essa diferença. O osso também, ele vai possuir
essas saliências que nós vamos falar daqui a pouco, em algumas determinações a gente vai chamar de processos, cristas. O outro osso que tem aqui é este. Observa que ele já é laminar, ele é fino, como se fosse comparado homólogo à nossa escápula. Então, ele tem essa parte que é mais plana ou fina, tem essa saliência aqui em cima, que é chamado no ser humano de espinha da escápula, a gente consegue palpar na nossa própria escápula aqui em cima, e aqui é um osso também de carneiro, que eu separei para vocês olharem. Então, aqui é um osso laminar, aqui, na classificação, um osso longo, e essas representações eu tenho. Esse também é um osso longo, só que ele está seccionado. Tem esse outro osso que é da região também da articulação do boi, que vai ficar assim, ó, nessa articulação. Então, os ossos, eles possuem pontos de articulação, vocês vão ver depois outras aulas de articulação, mas só para vocês perceberem a congruência que tem entre as extremidades ósseas. Essa região também é um acidente anatômico, que é uma formação óssea que serve para algumas funcionalidades. Nesse caso, ele vai servir para encaixe da articulação. Então, aqui nós temos uma formação óssea que nós vamos aprender, que se chama de côndilo, tá? Da mesma forma que aqui são formações ósseas para ter essa conexão com o côndilo. Como eu falei, essa é outra formação óssea, que é chamada de espinha, porque ela é pontiaguda e elevada. Alguns pontos desses eu trouxe para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, nessa parte, observem que tem também uma parte que é meio parecendo que uma cartilagem, que são as zonas para os ossos se articularem com os outros ossos. Então, sempre por ponto de articulação. A parte mais externa do osso é chamada de periósteo, que é uma membrana que reveste ele. Não dá para a gente tocar aqui, porque o osso já está sem função, do ponto de vista de osso vivo, ele não está mais um osso vivo. E aqui embaixo dá para a gente ver também, ó, os pontos de articulação. Então, aqui é uma região de articulação que é muito importante para unir um osso a outro osso para gerar o movimento. Ok? Como nós acabamos de mostrar nos espécimes, que não são humanos, mas são ossos também, temos a parte da diáfise do osso, a extremidade que são as epífises, proximal e distal. Proximal que tem relação com a parte mais próxima do corpo e distal mais distante. Essas formações ósseas, que assim são chamadas de acidentes anatômicos, elas são formações ósseas nas superfícies dos ossos que podem ser para inserção de tendões, fixação de ligamentos, artérias que penetram nos ossos, artérias que se situam adjacente aos ossos, passagem de um tendão, como nós vimos, pontos de articulação. Nos ossos que eu mostrei para vocês, nós podemos observar a tróclea, capítulo, a cabeça. Então, neste osso aqui, nós podemos observar a questão da tróclea. Veja que é bem parecido com essa parte aqui de baixo, que está nesse osso. Assim como, na parte de cima, dá para observar bem uma cabeça, que é essa parte de superfície articular aqui, tá? Que é a cabeça do osso. É um pouco parecido, tá? Mesmo sendo de outro animal, mas é um pouco parecido com o humano. E nessa parte posterior aqui, nós vemos uma fossa, que é uma região que vai também se fixar alguns ossos, se fixar um outro osso para articulação. Então, observem que essas estruturas têm essa função de ter a inserção de tendões, inserção de ligamentos. E o conhecimento mais específico sobre isso, vocês podem ter em outro material que eu vou disponibilizar para vocês, que é esse material Acidentes Anatômicos, estudo dos acidentes e formações ósseas através da tela do seu celular. Então, é uma outra aula onde vocês vão ter o conhecimento do que significa cada estrutura, o que é cabeça, o que é espinha, o que é capítulo, o que é corpo, para poder fixar mais o conhecimento, porque essas formações ósseas aparecem em qualquer osso do corpo. Vocês vão ver, por exemplo, crista ilíaca, que são nomes dados para facilitar a compreensão e a função. Observem nessa imagem que tem aqui na região do sacro, incisura, que é uma região que tem uma pequena depressão, crista, que é uma elevação, e por aí vai. Não deixem de consultar o material para poder ampliar os seus conhecimentos. Como eu comentei mais cedo, o osso cresce. Aquela zona que eu falei que poderia ser de osso jovem é uma zona de crescimento que é observado principalmente na histologia, que é outra disciplina.
Aqui é uma lâmina de crescimento chamada de lâmina epifisial. Então, no osso jovem, é possível observar essa lâmina em exames de imagem. Aqui, novamente, uma outra zona de crescimento ósseo. Além do crescimento ósseo em comprimento, esse osso vai crescer e vai alongar em comprimento. Tem também o crescimento do osso em espessura, que é dado principalmente pelo crescimento de dentro para fora, né, na cavidade medular. Então, aqui observamos o exemplo de o crescimento desse osso para poder aumentar o seu volume, sua cavidade mais interna, que seria a parte da cavidade medular. Além disso, o osso possui uma vascularização própria, então o osso não é um tecido morto, é um tecido vivo. Temos artérias que vão penetrar por forames ou estruturas que são pequenos orifícios nos ossos. Forame também é uma formação óssea, que vai promover a nutrição de todo o tecido ósseo, porque o osso é formado por células ósseas, que vão formar um tecido ósseo, que vai formar a estrutura do osso. Esses conhecimentos não são mais da anatomia, são da histologia, que é o estudo dos acidentes, estudo das células, né? Então, nós temos a artéria nutrícia, artéria e veia. Aqui é uma tradução para A ponto é artéria e V ponto é veia. Então, artéria e veia epifisial, metafisial, periostal. Então, são vasos que estão representados aqui nessa imagem que vão dar essa nutrição completa do tecido ósseo e fazer com que o osso cresça em comprimento e em espessura. Dentro dessa primeira proposta, aqui são as nossas referências. Então, a referência que nós utilizamos foi do livro de Tortora, do livro de Anatomia de Mu, que são 2 livros texto utilizados, e os livros que são os atlas de anatomia, que são atlas bem clássicos, como o Atlas Netter de Anatomia, que está na sua 7ª edição. Aqui são as edições desses livros, e aqui o Atlas de Anatomia de Gilroy, que são possíveis referências bibliográficas tanto para as imagens quanto para os estudos. Esses 2 são livros textos e esses 2 são livros de imagens clássicos dentro da área de saúde. Certo? Bem, espero que tenham aproveitado nessa breve introdução sobre osteologia e que possam fazer as atividades, os exercícios e participar o máximo possível desse componente. Ok? Até breve.